Fala galerinha, como vocês estão? Tudo tranquilos? Aí em casa, descansando, estudando, né? Fazendo tudo. Gente, lembrem-se, hein? Agora nós tivemos o Enem adiado, tem mais tempo aí para vocês estudarem, para vocês se prepararem. Mas se preparem, gente, é a oportunidade da vida de vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Capítulo 19 hoje em misturas gasosas. Vamos para a aulinha de química, professor Thiago aqui, para falar para vocês com misturas gasosas. Vamos lá, ó. O que é uma mistura gasosa, gente? É óbvio, né? É uma mistura de mais de um gás, tá bom? Então, é uma mistura de dois ou mais gases. Isso é uma mistura gasosa. Professor, por que é tão importante da mistura gasosa? Porque a mistura gasosa, a maioria dos gases que estão no ambiente, eles estão misturados, mesmo porque uma mistura gasosa é homogênea. Então, eles ficam misturados entre si e a gente não consegue reconhecer os gases. E essa mistura gasosa, ela causa um impacto ambiental naquele ambiente que ela está. Não estou falando de impacto em questões de problemas ambientais, tá? Estou falando de impacto em condições do ambiente, na pressão do ambiente, no volume do ambiente. E até mesmo a pressão ou o volume do ambiente impacta diretamente nessas misturas gasosas. Por isso que, como tudo tem mistura gasosa, a gente estuda ela, beleza? Vamos lá, começando pela equação de Clapeyron para misturas gasosas. Qual é a equação de Clapeyron? PVNRT, tá? Então, para vestibular, nunca rezei tanto, olha lá, ó. Para vestibular, nunca rezei tanto, PVNRT, beleza, gente? Pressão em atmosfera, normalmente, volume em litros, N é o número de mols, R é a constante universal de gases, T é a temperatura, lembrando que a temperatura tem que estar sempre em Kelvin. O que muda para a mistura gasosa? Gente, a única coisa que muda é o número de mols. Por quê? Porque agora o número de mols vai ser a soma do número de mols de todos os componentes da mistura gasosa. Do componente 1 mais o número de mols do componente 2 mais o número de mols do componente 3. Só isso. Não muda nada, né? O conceito é o mesmo, certo? Para a gente entender, vamos ver o exercício 2 da teoria de vocês aí. Qual é a pressão em atmosfera exercida por uma mistura que tem 1 grama de hidrogênio com 8 gramas de hélio contido em um balão de aço de 5 litros a 27 graus Celsius. Ele me deu o volume, ele me deu a temperatura, ele me deu a constante universal dos gases, PVNRT, né, gente? Lógico. Só que agora eu tenho dois gases. O que eu faço, gente? Primeira etapa aqui, ó. Cálculo o número de mols de hidrogênio e hélio. Primeiro para o hidrogênio, a massa do hidrogênio, cada hidrogênio é 1, como eu tenho 2 hidrogênios, então tem 2, certo? Então a massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol. O que isso significa? Que tem 2 gramas cada 1 mol. Como na amostra eu tenho 1 grama de hidrogênio, quantos mols dá isso? Meio, né, gente? Multiplicando em cruz aqui, daqui para cá caiu pela metade, daqui para cá vai cair pela metade. Então tem meio mol de hidrogênio. E de hélio, a mesma coisa, né? Massa molar do hélio 4 gramas por mol, significa que são 4 gramas para cada 1 mol. Como ele falou que no exercício tem 8 gramas de hélio, então, qual é o número de mols de hélio? Aqui é hélio, tá? 2 mols. É o dobro, né? De 4 para 8 é o dobro, daqui para cá é o dobro. Então, o número de mols de hélio, 2 mols. Bom, para eu usar PVNRT, eu preciso do número de mols total. É só somar os dois, né? Número de mols total, 2 mais 0,5, 2,5. E agora, PVNRT. Pressão, eu quero saber, volume é 5, N é 2,5, R é 0,0... Ó, tem que usar o valor que ele deu. Ele não usou só 0,082, ele usou 0,0821. Tá bom? E a temperatura, 273 mais 27. Porque eu não posso usar 27 graus Celsius, tenho que usar em Kelvin. Como que eu faço para usar em Kelvin? Somo com 273, tá aqui. Fazendo todos os cálculos aí necessários, nós vamos chegar a 12,3 atmosfera. Beleza, galerinha? Só isso. Você vê que o uso da equação de Clapeyron é igual, é a mesma coisa. A única coisa é que eu tenho que acrescentar aí o número de mols como o número de mols total. Pressão parcial. Considere esses 3 recipientes aí, ó, gente. Se eles forem mantidos com a mesma temperatura e volume, veja que eles têm o mesmo volume, são iguais, e eles vão ser mantidos no mesmo ambiente, então eles estão com a mesma temperatura. Quando eu juntar o gás A com o gás B, a mistura final vai ter uma pressão total. E essa pressão total vai ser a pressão que estava no recipiente A mais a pressão que estava no recipiente B. Então o que é a pressão parcial? A pressão parcial de um gás componente de uma mistura gasosa é a pressão que ele exerceria se estivesse sozinho no recipiente, no mesmo recipiente da mistura, e submetida também à mesma temperatura que ele se encontra. Ou seja, vamos imaginar, olha a lógica, tá, gente? Se aqui dentro eu tenho uma pressão de 1 atmosfera, a bolinha verde equivale à pressão de 0,6 atmosfera. A bolinha verde equivale a 0,6 atmosfera. Quanto que vai valer a bolinha vermelha? O que falta para chegar até 1. É isso que é a pressão parcial. Pressão de partes, pressão de cada gás, que somadas me dá a pressão total do sistema. Vamos entender isso aqui, ó. Como eu calculo a pressão parcial? Pressão parcial é igual a
valor XA vezes a pressão total. Esse valor XA é o que a gente chama de fração molar. O que é a fração molar? É o número de mols de A dividido pelo número de mols total do recipiente, tá bom? Se a gente contar aqui, ó, de moléculas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Vamos contar aqui fica mais fácil de contar. Quantos tem aqui dentro? Total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 moléculas. Sendo que as laranjas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Metade é laranja. Ou seja, quanto que é a porcentagem, a fração molar? Metade, meio, 0,5. Se a pressão de aqui dentro for 10 atm, então vai ser 0,5 vezes 10 a pressão de A. Tudo bem? Vamos entender isso com o exercício. Lá, ó. O recipiente fechado contém 2,6 gramas de acetileno e 1,4 gramas de nitrogênio. Então, dentro desse recipiente tem tanto acetileno quanto nitrogênio. Se a uma dada temperatura a pressão total do sistema é 800 ml de mercúrio, quanto que é de cada um deles? As pressões parciais, tanto de acetileno quanto de nitrogênio. Como que eu faço? Bom, primeiro, como eu tenho que trabalhar com fração molar, gramas para mim, não importa, não serve para nada, tá, gente? Então, gramas para mim, eu preciso transformar em mol. Como que eu faço? Converto pela massa molar. Então, fiz a conversão do acetileno aqui, ó. 26 gramas por mol, 26 gramas é 1 mol, o número de mols dá 0,1. Também para o nitrogênio, 28 gramas por mol, 28 gramas é 1 mol, 1,6 gramas vai dar 0,05. Professor, mas como você está fazendo? Fazendo cálculo? Ou você multiplica em cruz, ou você usa lógica, né? Ó. 26 para 2,6 andou uma casinha para trás. Então aqui, 1 para N vai andar uma casinha para trás, 0,1. 28 para 14 seria metade com uma casinha para trás. Metade de 1, 0,5. Com uma casinha para trás, 0,05. Somando os dois, o número de mols total, 0,15. Por que eu tenho que saber o número de mols total? Para eu fazer a fração molar, tá, gente? Então vamos lá. Cálculo das pressões agora. Vamos começar aqui pela do acetileno. Pressão do acetileno é a fração molar do acetileno dentro da pressão total. Fração molar do acetileno, número de mols do acetileno dividido pelo número de mols total. Tá bom? Vezes a pressão total. E aí, multiplicando, transformando aqui, usando os valores, né? Número de mols do acetileno 0,1, total 0,15. Aqui faltou uma vírgula, deixa eu já acrescentar ela aqui, ó. 0,15 vezes 800. Fazendo esse cálculo, vezes 800, eu vou chegar a 533,3. E para o nitrogênio, eu poderia fazer a mesma coisa, tá, gente? Posso pegar aqui, pressão do nitrogênio é igual a X no nitrogênio vezes a pressão total, fazer todo esse cálculo. Ou eu posso usar lógica. Gente, a pressão total é a soma de todas as parciais. Como eu já achei de um componente, basta achar do outro. Então, a pressão total 800, do AC eu usei 533. A pressão do nitrogênio é o que eu vou descobrir agora. É só pegar os 800 e subtrair do 533, vai dar 267, fazendo o valor mais correto, né, usando os 533,3, eu chego a 266,7 milímetros de mercúrio. Beleza? Volume parcial é a mesma ideia, mantidas a mesma pressão e temperatura. Se eu pegar dois recipientes, agora os dois recipientes, tá? Mantidos na mesma pressão e temperatura, quando eu juntar eles dois, o volume total vai ser a soma do volume do recipiente A, do gás A, com o volume do gás B. E, consequentemente, a gente vai ver daqui a pouco por quê, mas a teoria de Gay-Lussac, a lei de Gay-Lussac, nos diz que o número de mols também vai poder ser somado. O número de mols que tem aqui dentro vai ser mais o número de mols que tem aqui dentro, vai dar o número de mols total. Porque volume e número de mols, segundo Lavoisier e Gay-Lussac, eles andam juntos, tá bom? Então, volume parcial de um gás componente de uma mistura gasosa é o volume que ele ocuparia se estivesse sozinho à mesma temperatura e pressão da mistura. Então ele está vendo aqui no inverso, né? Se eu pegasse esse recipiente, tirasse só a laranjinha, esse seria o volume da parcial, que é calculado da mesma forma, tá? Então a fração molar aqui também. Lei de Gay-Lussac. Gente, os volumes de substâncias gasosas participantes de uma reação química, quando medidos nas condições de temperatura e pressão, guardam entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Que coisa é essa? Na verdade é mais simples do que parece, tá, gente? Olha aqui, estou pondo uma reação H2 mais O2 dando 2H2O. A relação molar deles é 2 mols desse para 1 mol desse para 2 mols desse, que é esse número da frente. Tá certo? Ué, professor, 2 mols para 1 mol para 2 mols? Sim. E a proporção de Gay-Lussac nos diz que 2 volumes desse estão para 1 volume desse para 2 volumes desse, qualquer que seja o volume. Se aqui for 2, se o volume for de 1 litro, então vai ser 2 litros para 1 litro para 2 litros. Tudo bem? Olha o exemplo aqui, ó.
Se o recipiente de H2 tem 10 litros, o de O2 vai ter que ter um volume, ou seja, metade do dele, então 5 litros. E o de OH2O tem que ser o dobro do oxigênio, 10 litros. Entenderam? Simples, parece difícil, mas é bem simples. E cai muito no vestibular isso daí. Aquele exercício que é para dar aquela, né? Quando cai, não é tanto que nem as outras matérias que a gente viu, mas tanto, quando ele cai, é aquele exercício que você garantir, tá, gente? E a lei de Avogadro? É praticamente a mesma ideia, tá? A lei de Avogadro nos diz que se tiver na mesma condição de temperatura e pressão, volumes iguais de qualquer gás contém o mesmo número de moléculas. E também o número de moléculas vai ser proporcional ao seu volume. Tá bom? Então olha aqui, eu estou considerando, não importa o gás, eu não escrevi que gás que é, eu estou escrevendo CO2 aí. Se eu pegar o CH4, o metano, se os dois tiverem a mesma condição de pressão, volume e temperatura, o número de moléculas que tem aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser o mesmo que tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então se tiver tudo igual, o número de moléculas também tem que ser igual. Isso também vale para proporções. Então, por exemplo, peguei 1 litro de oxigênio. Se eu pegar meio de N2, meio de água e 1 litro de CH4. Como ficam as relações? Vamos dar um exemplo, tá? Por moléculas. Se eu usar 10 mols de moléculas aqui nesse primeiro, imagina que tem 10 mols. Se eu tenho essa informação, eu obtenho todas as outras. Por quê? Porque se daqui para cá a proporção caiu pela metade do volume, o número de mols também cai pela metade. Se do nitrogênio para o oxigênio, isso só para moléculas, tá? Para quantidades de moléculas. Se do nitrogênio para o oxigênio manteve a mesma quantidade, vai manter a mesma quantidade. Da água para o CH4 duplicou, então o número de mols também vai duplicar. Quando eu falo de átomos, muda um pouquinho. Por quê? Porque agora tem que ver a quantidade de átomos que tem. Ó. O2 tem 2 átomos. Cada oxigênio tem 2 átomos. Então, tem o dobro de número de mols. Cada nitrogênio tem 2 átomos. Então, tem o dobro de número de mols. Cada água tem 3 átomos. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, tem o triplo de número de mols. O CH4 tem 4 mais 1, 5 átomos. Então, tem 5 vezes mais número de mols. Tudo bem? Difusão gasosa. Gente, difusão gasosa é isso aqui, ó. Aí, apareceu. É o fenômeno associado a uma mistura gradual de moléculas de 2 ou mais gases. Significa o seguinte. Imagina que você tem 2 recipientes, um contendo um gás A, outro contendo um gás B. Esses 2 recipientes estão no mesmo ambiente, então tem a mesma condição de temperatura e pressão. Eles são ligados por uma válvula que está fechada. Quando eu abro a torneira dessa válvula, o que acontece? Gente, parte do gás rosa vai lá para esse lado, pro lado azul, e parte do gás azul vai para o lado rosa. Vai acontecer isso, os gases vão ocupar os 2 recipientes, tudo bem? Até ter um equilíbrio, beleza? Só que o que acontece com a difusão? Você pode calcular a velocidade da difusão. O gás A vai chegar mais rápido do lado B, o gás B vai chegar mais rápido do lado A. Isso é possível calcular, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar desse conceito. Mas a ideia é que os 2 gases vão acabar se misturando. Parte do A vai para o lado B, parte do B vai para o lado do A, tá? E a fusão gasosa é uma especificação da difusão, tá? A efusão seria o escape, tá? Então seria o escape do gás. É o fenômeno no qual o gás passa de um recipiente para outro através de um pequeno orifício, ou até mesmo se ele vaza de algum lugar. Então esse escape, esse vazar o gás. O importante da efusão, que vale também para a difusão gasosa, é que a velocidade de efusão e a velocidade de difusão gasosa, elas são inversamente proporcionais à sua massa molar. Não só a massa molar, mas a raiz da massa molar. O que isso indica, gente? Que quanto maior... Esse daqui que é a sacada do exercício, tá? Quanto maior for a massa molar, mais lento é esse gás. Ou seja, ele vai demorar mais tempo para chegar até o outro lado, ou ele vai demorar mais tempo para escapar. Tá bom? Então vai demorar mais tempo para vazar. Dito isso, vamos entender esse exercício aqui, ó. Vamos lá para os exercícios. Agora a gente vai fazer todos os exercícios, tá bom, gente? Então não está seguindo mais a ordem. Exercício 3. Sabendo-se que a composição volumétrica do ar é aproximadamente 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio, e considerando-se que as pressões atmosféricas seja igual a 1 atmosfera, determine a proporção molar. Gente, é o princípio de Avogadro, nos diz que se... Princípio de Avogadro não, de Lavoisier esse daí, tá? Não, desculpa, é a lei de Avogadro mesmo. A gente vai usar ali o princípio de Avogadro, que nos diz que a quantidade de volume e de número de mols é proporcional. Se eles estão na mesma condição de temperatura e pressão. Como ele não fala nada, a gente está considerando que está na mesma condição de temperatura e pressão. Então a proporção molar, ela é igual à volumétrica. Tudo bem? Assim sendo, nós temos aqui o número de mols de N2 sobre de O2, é os mesmos 80 de volume por 20 de O2, dando 4 sobre 1. Essa é a proporção, 4 por 1. Tá bom? Cálculo da pressão parcial de nitrogênio, como que eu faço? Da maneira que a gente fez lá atrás, né? Pressão parcial de nitrogênio é igual ao seu X, que é a sua fração molar, vezes a pressão total. Quanto que é a fração molar? 80%. O que é 80%? 0,8.
tá bom? Então 0,8 vezes 1 dá 0,8 atmosfera. Vamos pro próximo, continuando, letra C. Letra C e D. Letra C, pressão parcial do oxigênio. Mesma coisa, tá, gente? Ou eu faço daquela fórmula, usando a pressão e a fração molar do oxigênio, ou simplesmente eu subtraio, né? Se a total é 1 e a de nitrogênio é 0,8, sobrou 0,2 atmosfera para o oxigênio. Agora eu quero a proporção em massa entre os dois. Se eu quero a proporção em massa dos dois, eu tenho que calcular a massa para o N2 e a massa para o O2. Massa para o N2 a partir da massa molar. Massa molar é 28 gramas por mol, então 28 gramas é 1 mol, y gramas é 0,8 mol, que é o tanto que a gente tem lá, né? Que como a gente está trabalhando lá desde do item anterior, a gente tem o valor em porcentagem, 80%, em volume. Mas como a lei de Avogadro, o princípio de Avogadro nos diz, o princípio de Avogadro nos diz que o volume e o número de mol são proporcionais, então é mesmo. Então se o volume é 0,8, aqui também vai ser 0,8, tá bom? Então, um total de 22,4 gramas e aqui 6,4 gramas. Fazendo o cálculo, a relação das massas, né? 22,4 dividido por 6,4 dá 3, certo? Beleza, gente? Bom, dito isso, vamos para o próximo exercício, exercício 4. 1 litro de nitrogênio líquido foi colocado no recipiente com 30 litros, que foi imediatamente fechado. Após a vaporização do nitrogênio líquido, a temperatura do sistema era de 27 graus Celsius. Considere a pressão do ar presente no recipiente de 1 atmosfera, densidade do nitrogênio a menos 196 graus Celsius é de 0,8 gramas por centímetro cúbico, a massa molar do nitrogênio 28 gramas por mol e a constante universal dos gases 0,082. A primeira coisa, gente, ele quer saber a massa de nitrogênio. Gente, para eu saber a massa eu preciso trabalhar com densidade, porque densidade é igual a massa por volume. Se eu quero saber a massa, basta passar aqui, ó, massa, o volume está dividindo, passa multiplicando. Então massa é igual a densidade vezes volume. Fazendo o cálculo, a massa do nitrogênio é igual a densidade de nitrogênio vezes o volume de nitrogênio. Massa de nitrogênio é igual a densidade de 0,81 vezes o volume, tá? Densidade que ele me passou foi em ml. Então, gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico. E o volume passou em litro. Então, aqui deu 1000, tá? Por que 1000? 10 ao cubo. Porque é 1000 ml. Tem que transformar. Então, a massa de nitrogênio, 810 gramas. Vamos para a próxima informação. Qual é a pressão final dentro do recipiente? Só fazer o PV/nRT, tá? PV/nRT, usando, né, obviamente, a pressão que eu estou fazendo aí é o cálculo da pressão do nitrogênio, tá bom? Então, PV/nRT, eu tenho o volume de 30, eu tenho o N, a gente pode calcular anteriormente, ou vocês podem seguir essa linha de raciocínio, tá, gente? O número de mols é, guarda, número de mols é massa por massa molar, economiza um tempo muito grande. A massa não é 810, a massa molar é 28, 810 por 28. Economiza tempo, economiza cálculo, você vai conseguir simplificar e assim vai. Fazendo isso, a pressão de N2 vai dar 23,7 atmosfera aproximadamente. Como a pressão do nitrogênio é 23,7 atmosfera e já tinha na atmosfera mais uma atmosfera, a pressão total vai ser 23,7 mais 1, 24,7 atm. Então essa é a minha resposta, 24,7 atmosfera. Exercício 5, EBA. Um recipiente fechado contém uma mistura constituída de 50% em massa de metano, 50% em massa de hélio. Qual a proporção entre as pressões parciais de gás hélio e de gás metano para esse exercício? Vamos lá, gente, ó. Então, primeiro a gente vai admitir que a massa total é 100. Por quê? Porque se eu souber uma massa, eu consigo calcular o número de mols a partir dessa massa. Como ele não me passou uma massa, mas ele me passou uma porcentagem, fica fácil, porque o que é a massa por cento? Significa 50%, significa 50 para 100, por isso que eu estou usando 100. Então, eu considerando que a massa é 100, eu posso considerar que a massa de CH4 é 50, porque é 50 por 100, e o do hélio, 50, 50%. Ah, professor, mas se eu usasse 200, aí eu teria que fazer a porcentagem, né? 50% de 200 é metade, então 100 gramas e assim vai, tá bom? Então, ó, calculando o número de mols de hélio, massa por massa molar, economizando tempo, hein? Massa, 50, massa molar é 4, 12,5 gramas. CH4, mesma coisa, massa por massa molar, 50 por 16, 3,12 gramas. Tudo bem? 3,12 mol. Então, 12,5 mol de hélio, 3,12 mol de CH4. Eu quero achar a pressão parcial dos dois, né? Então, vamos lá, porque eu quero a relação entre os dois. Então, primeiro, pressão parcial do hélio, X do hélio é a fração molar, vezes a pressão total.
pressão parcial do hélio. Olha lá, ó. O número, como que eu acho a fração molar, tá, gente? A fração molar é o número de mols de hélio, que eu quero chamar de fração molar de hélio, dividido pelo número de mols total, que é o do hélio mais a do CH4. Vezes a pressão que ele não me passou. Por que ele não me passou a pressão? Porque no final você vai conseguir cortar. Fazendo todos os cálculos, eu chego a aproximadamente 0,8 vezes P. Guarda essa informação no fundo do seu coração. Olha que coração bonito. Guarde essa informação no fundo do seu coração. Por quê? Porque agora, essa informação que eu cheguei é a tal da pressão parcial de hélio. Tá bom? Eu vou fazer o cálculo agora da pressão parcial do CH4. Eu cheguei aqui fazendo os cálculos, só subtraindo um pelo outro, né? Então eu chego que a pressão parcial do CH4 dá 0,2 P. Essa é a pressão parcial do CH4. Ele quer relacionar a pressão do hélio pela do CH4. Agora é só dividir uma pela outra. Eu tenho as duas. Dividindo uma pela outra, 0,8 vezes P dividido por 0,2 vezes P, eu vou cortar o P, então nem preciso saber quanto que é o P. Vou chegar a 0,8 sobre 0,2, a razão vai dar 4. Deu para entender, gente? Um pouquinho mais complexo o exercício, porque você tem que imaginar um valor. Você também poderia, ao invés de usar o valor de P, você poderia imaginar um valor qualquer de P, por exemplo, podia usar 1 como valor de P também, tá bom? Que também daria certo. Próximo exercício, 9. Considere um recipiente fechado com volume constante que contém 1 mol de gás oxigênio a pressão de 1 atmosfera a 27 graus Celsius. Nesse recipiente são introduzidos 9 mols de gás hidrogênio na mesma temperatura. Supondo que não haja reação entre os dois gases, a pressão parcial de hidrogênio à mesma temperatura da mistura é quanto? Gente, bem simples, tá? A ideia é simples, o cálculo não. O que eu vou fazer? Olha lá, ó, eu peguei o recipiente, tinha só oxigênio. O mesmo recipiente fechado com o mesmo volume, eu acrescentei aqui dentro hidrogênio. 9 mols, tá bom? Bom, gente, como que eu vou fazer então para saber a relação? Para eu saber a relação, ou eu sigo esse conceito, eu faço a relação entre a equação geral dos gases, ou eu posso seguir uma lógica. Que lógica, gente? Como ele está com o mesmo volume e mesma temperatura, e o volume ele é diretamente proporcional à sua pressão, significa que se a relação do volume está igual, eu tenho que a relação da pressão também vai ser igual. Então eu tenho que a relação que a pressão final sobre a pressão inicial vai ser igual ao número de mols final sobre o número de mols inicial. O fato que acontece lá na lei do princípio de Avogadro para volumes. Aqui está fazendo para pressão. Funciona do mesmo jeito, professor? Sim, só funciona do mesmo jeito porque estão no mesmo volume. Tá bom? Então, se está no mesmo volume, as pressões também são proporcionais ao número de mols. Como que eu vejo isso também? Você pode pensar pelo PV/nRT, tá, gente? Então, ó, PV/nRT. Se tudo está constante, tudo some. O que não está constante? Pressão e número de mols. Então, vamos lá. Se eu aumentar o número de mols, eu aumento a pressão. Então, são valores diretamente proporcionais. Como que eu faço valores diretamente proporcionais? Ó, pressão final é igual ao número de mols final. Ó, pressão final, número de mols final. Dividido, pressão inicial, volume inicial, número de mols inicial. Então, eu relacionei um com o outro. Tudo bem? Eu chego nessa equação, que é a mesma que está colocada aqui, ó. E o que ele fez aqui? Exatamente o que eu fiz aqui em cima, tá bom? Então aqui foi feito exatamente a mesma coisa. O número de mols final é 10 sobre o número de mols inicial, que é 1, vezes a pressão inicial, que era 1, dá 10 atm. Essa é a pressão final do sistema. Quanto que dá a pressão de H2, então, gente? Só fazer agora, né? Pressão de H2 é igual ao x de H2. O x de H2 é a relação do número de mols de H2 pelo total. O número de mols de H2 é N, o total é 10. A pressão final é 10. Esse 10 com esse 10, pau, corta, né? Sobra 9 atmosfera. Professor, precisava fazer tudo isso? Não. Agora que vem a parte mais legal, gente. Se vocês entenderem que pressão e número de mols são diretamente proporcionais, se vocês entenderem que pressão e número de mols é diretamente proporcionais, significa que o número de mols aumentou, a quantidade de número de mols de hidrogênio que entrou aqui, ó, foi de
9 mols. Então a pressão final vai ser 9 vezes, né? Mais a inicial que já era 1, então já tinha 1 mais 9. O número de mols final vai ser 10 vezes maior do que o inicial. Tá bom? Então vou ter 10 mols. Deu para entender? Então, ó, de novo. Se a pressão e o número de mols são diretamente proporcionais, eu tinha 1 mol de oxigênio, eu acrescentei 9, então aumentou em 10 vezes. Então o número de mols vai aumentar em 10 vezes. A pressão também aumenta em 10 vezes. Se a pressão inicial era 1, aumentando em 10, ficou 10. Só que esse 1 era só do oxigênio. Para eu chegar em 10, foi o tanto que eu adicionei de hidrogênio. Conclusão, eu adicionei 9 de hidrogênio. Tá bom? Próximo, exercício 10. O H2S tem um odor de ovo podre e queima, dando origem ao SO2 e o H2O. Segundo a equação química não balanceada que está aí. Não balanceada, não balanceada. Tem que balancear antes de mais nada, tá, gente? Considerando os volumes medidos nas temperaturas e pressão, quantos litros de O2 são necessários para queimar 5 litros de H2S? Simples de tudo se a gente fizer o balanceamento. Olha lá, ó, tá balanceado aqui, gente, ó. O balanceamento vai ser 2 de H2S mais 3 de O2, dando 2 de SO2 mais 2 águas. Esse é o balanceamento da reação. Fazendo o balanceamento, nós temos a proporção em número de mols. 2 mols desse, para 3 mols desse, para 2 mols desse, para 3 mols desse. Se eu tenho 5 litros de H2S, quanto eu tenho de oxigênio? De 2 para 3. Então, de 5 para X, 7,5. De 2 para 2, de 5 para 5. De 2 para 2, de 5 para 5. Então, esses são os volumes dos recipientes pela lei de Gay-Lussac. Beleza? Então, o volume aqui é de 7,5 de O2. A proporção dos volumes de H2S e O2, medidos na mesma condição de temperatura e pressão, é de 2 para 3. Então, respectivamente, então, o volume de 5 litros de H2S irá reagir com 7,5 litros de O2. Tá bom? Isso, se alguém não entendeu, tá, gente? É só fazer a regra de 3 aqui. De 2 está para 3, da mesma forma que 5 está para X. Então, esse 7,5 aqui vocês vão achar depois de fazer essa regra de 3. Multiplicando em cruz, 5 vezes 3 dá 15, dividido por 2, 7,5. Beleza? 11. A combustão do gás metano dá como produtos CO2 e água, ambos em fase gasosa. Se 1 litro de gás metano for queimado totalmente na presença de 10 litros de O2, qual é o volume final da mistura? Supor todos os volumes medidos nas condições de temperatura e pressão, comportamento ideal para os gases. Necessário fará isso, porque se não for ideal, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Mas vamos lá. Como que eu posso fazer, gente? Posso usar a tabelinha de início e reagir o Fernand, tá? Mas seguindo o mesmo conceito de equilíbrio químico? Não. Mas seguindo a mesma lógica, tá bom? Como que eu sigo essa mesma lógica? O que eu tenho no início, gente? No início da reação química, quando eu começo a reação química, eu não tenho reagente, por isso que o volume de reagente no início é 0. O que ele misturou inicialmente? Ele misturou 1 litro de metano, coloquei aqui 1 litro de metano, e 10 litros de O2. 10 litros de O2. Beleza? Certo. Ele falou que todo o metano reagiu, então ele perdeu 1 litro de metano, porque todo ele reagiu. Essa linha do meio, ela tem que seguir, essa linha do meio, ela segue a minha proporção estequiométrica. 1 para 2, para 1, para 2. Então, se eu perdi 1 do metano, eu preciso perder 2 de oxigênio, por isso está aqui dá 2. Cada 1 de metano forma 1 de CO2, por isso formou 1 de CO2. E cada 1 de metano forma 2 de água, por isso 2 de água. Tudo bem? Agora é só fazer os valores aqui, tá? Tinha 1, reagiu 1, não sobrou nada de metano. Tinha 10 de oxigênio, só que só reagiu 2, sobrou 8. Tinha 0, não tinha nada de CO2 no início, porque não tinha CO2 no início, não tinha começado a reação. Formou 1 litro, então sobrou 1 litro no final. Não tinha nada de água, formou 2 litros, tem 2 litros no final. Então, no final nós temos 8 mais 1, 9, mais 2, 11 litros. É o volume total. Viu, gente? Bem tranquilo a gente seguindo essa linha de raciocínio, essa ideia, né? Vamos pro próximo. Esse é bem simples e bem rápido. Tem que ser direto, tá? Em um recipiente fechado, são abertos simultaneamente 3 frascos. Em recinto fechado, gás amônia, com odor forte e irritante, dióxido de enxofre, odor sufocante, e sulfeto de hidrogênio com cheiro de ovo podre. Determine a ordem que a pessoa vai sentir o cheiro, ou seja, qual cheiro vocês vão sentir primeiro? Gente, a lógica, vocês vão sentir primeiro o cheiro daquele que é mais leve. Então, o primeiro cheiro que a pessoa vai sentir é a amônia. Esse é o primeiro. O último cheiro que ela vai sentir é o do dióxido de enxofre. Então, em ordem, primeiro vai sentir a amônia, depois o H2S e, por fim,
o dióxido de enxofre. Por quê? Porque eles são, olha aqui, tá vendo? Essa tia para um lado e para o outro, são inversamente proporcional. A velocidade de difusão ela é inversamente proporcional à sua massa molecular. Tudo bem? Então, por isso que eu sinto primeiro o NH3. Esse aqui não pode errar, hein, gente? É só lógica mesmo. Igual esse próximo também não pode errar. Um balão de borracha desses usados em aniversários cheio de ar murcha após algum tempo. Por quê? O que fenômeno que explica isso? Efusão, gente. A efusão do gás é a vazão, né? É a saída do gás de um recipiente para um recipiente externo, ou para um ambiente externo, por alguns microporos, então para uma saída muito pequenininha. Que no balão tem, a gente não vê, mas tem vários microporos, por isso que ele murcha. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje, é uma aula bem interessante, uma aula de gases. A gente começou a parte de gases lá atrás e completamos agora, tá bom? Beijinho no coração de vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!